Gravando, então, para aqueles que não puderem assistir agora, a gente disponibilizar depois. Então, repetindo, vou fazer exercícios. Eu acho que esse exercício da lista cobre bem os assuntos que a gente discutiu, e a gente começa, então, com um probleminha de espelho plano. Então, deixa eu passar para cá. Então, antes de resolver o problema, deixa eu fazer comentários gerais sobre esse problema de espelho plano. Um espelho plano, essencialmente, o que é que você tem? Você tem um objeto e a imagem dele vai ser o quê? Vai ser essencialmente uma imagem virtual, ok? E é esse tipo de aplicação. Qual outra uma aplicação é em relação ao tamanho da imagem, tá certo? Então, esses problemas essencialmente se tornam um problema de ótica geométrica, de comparação de triângulos, como a gente vai fazer nesse primeiro exercício. Outro probleminha com espelho planos é o ângulo de reflexão. Então, uma possibilidade de você explorar é que, se você tem um feixe incidente num espelho plano, isso aqui é um espelho plano, ele vai ser refletido, a lei de reflexão que a gente deduziu a partir do princípio de Fermat, o ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Evidentemente que, se eu giro esse feixe, ou mais, tanto faz, eu posso, um movimento relativo, eu posso girar o feixe ou girar o espelho. Vamos deslocar o feixe para um ângulo. Esse ângulo aqui é θ. Se eu aumento esse ângulo de θ mais Δθ, ora, o ângulo de reflexão vai ser θ mais Δθ. Então, o ângulo total gira de 2 θs. Ok? Então, se eu giro, agora deixo o feixe fixo e giro o meu espelho de θ, Δθ, melhor dizendo. Então, se eu vario o meu espelho de Δθ, o ângulo total varia de 2 Δθ. Então, essa imagem aqui, ela vai girar aqui com a velocidade angular 2 vezes maior do que a velocidade angular do espelho. O que eu posso falar mais? É sobre espelho plano. Outro exemplo que me vem à mente é o chamado canto de cubo. Canto de cubo, você pega 3 espelhos, no caso tridimensional, você pega exatamente um canto. Imagina um canto de uma caixa, um canto de uma caixa com um sistema de coordenada 90 graus, tá certo? E eu estou afirmando, vocês podem verificar isso, que se eu lanço um feixe nesse canto de cubo, ele vai voltar sempre na mesma direção, transladado, mas na mesma direção. Deixa eu tentar aqui desenhar o que seria isso em 2 dimensões. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Se eu chego com um feixe aqui a 45 graus em relação a essa superfície, essa é uma situação mais ou menos trivial, ele é refletido aqui e volta aqui, é mais ou menos o que eu afirmei. Agora, o que vocês podem verificar é que, se você tiver, deixa eu repetir o desenho aqui, suponha que isso aqui é um ângulo de 45 graus, se eu chego aqui com um ângulo maior, então o ângulo de reflexão também é maior do que 45, o ângulo é igual. Agora, ele incide nessa superfície aqui com um ângulo menor do que 45 e vai ser refletido com o mesmo ângulo aqui. Então, esse feixe e esse estão paralelos. Então, se convençam disso. Então, esse tipo de exercício que você pode brincar, essencialmente o que a gente vai fazer aqui é essa aplicação. Então, o probleminha, deixa eu ler para vocês aqui, deixa eu voltar ao enunciado do problema. Você dá uma altura de uma pessoa e coloca ela na frente de um espelho plano. Então, a questão que vocês perguntam é qual o tamanho do espelho que eu tenho que comprar para eu me ver inteiro, o corpo inteiro. Então, o menor espelho que você pode comprar
de 2 vezes a sua altura, né? Então, tipicamente, é essa a ideia do problema. Então, você tem um espelho plano, você tem uma pessoa aqui na frente do espelho, e se você, bom, vamos pensar que eu tenho uma câmera aqui, eu tenho uma câmera na minha mão e estou olhando minha imagem. Para não colocar os olhos aqui no extremo, porque o meu desenho ficaria difícil de fazer. Então, o que eu quero ver é da ponta da minha cabeça até a ponta do pé, eu quero me ver inteiro nesse espelho. Ora, lei de reflexão, se eu conseguir desenhar bem aqui, uma coisa desse tipo aqui, ó. Isso aqui é um feixe, está pontilhado, mas é um feixe real, só para guiar. Pronto, isso aqui é um feixe real, um feixe de luz que sai daqui e chega na minha câmera. Depois eu quero que esse feixe de luz aqui, então, meia altura entre esses dois, eu quero que esse feixe, a ordem não está, a causalidade aí não está sendo respeitada, primeiro esse feixe sai daqui e depois chega aqui. Está entendendo? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, o ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Isso é tudo que eu sei sobre espelhos planos. Então, para minha câmera me ver inteiro, eu tenho que ter um espelho que a gente pode mostrar que essa altura aqui é metade da altura do personagem aqui. Por que eu peguei uma câmera? Porque é mais fácil de desenhar aqui. Se eu pegar para o problema que em questão, meu personagem está aqui, os olhos dele estão aqui, então, o desenho seria esse aqui. Tá certo? Mas a ideia é exatamente a mesma, só que meu triângulo fica mais difícil de desenhar. E esse espelho aqui é igual a esse comprimento do meu espelho aqui que eu quero calcular. Então, veja só, como é que eu calculo isso? Eu tenho que, a imagem que eu estou vendo aqui, que imagem é essa? Só um minutinho. A imagem que eu estou vendo é uma imagem virtual, um espelho plano. A imagem que eu vejo está na prolongação dos meus raios. Não é isso? Então, esse raio vem para cá, esse raio. Pronto. Então, esse cara aqui é igual a esse cara aqui é igual. Se eu conseguir. Então, a imagem que eu estou vendo aqui é desse sujeito virtual, que sou eu mesmo. Então, a imagem que eu vejo é a imagem virtual, que está na prorrogação. Eu devia desenhar isso aqui pontilhado, não é isso? Só estava chamando a atenção dos triângulos equivalentes. Então, você mostra que isso aqui é 2 vezes essa distância aqui, você tem um dobro, então, por semelhança de triângulos, você vai mostrar que L é igual a metade da altura. Se convençam disso, da altura do personagem aqui. Então, eu espero, na figura que eu apaguei, eu espero ter convencido vocês podem checar isso por geometria, que independente onde tiver os olhos, o ponto de observação, a câmera aqui, o problema é o mesmo, que ou você supõe que está no extremo e... esse desenho está errado. Ou você supõe que está no extremo e pega um único raio aqui,
esse raio vai e volta, ou você pega uma situação mais realista, em que os olhos estão um pouquinho abaixo. Então, se você quer calcular quem é essa distância aqui, ela está onde? Vou fazer um zoom disso aqui, se eu conseguir. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo é que esse cara aqui, vamos chamar isso aqui, sei lá, de H1, esse H1, essa altura aqui, esse L1, é a metade de H1. Tá certo? Esses dois triângulos são iguais. Então, essa contribuição desse lado aqui é metade dessa altura. Essa contribuição aqui, esse grande triângulo aqui, então, a outra, vou chamar isso aqui de H2. O H total é H1 mais H2. Então, a contribuição desse cara aqui, essa outra metade, L2, é H2 sobre 2. Está razoável isso? Então, esse comprimento L vai ser, então, a metade da altura do observador na frente do espelho. No nosso problema concreto, deixa eu olhar aqui os dados, então, a altura é H, nesse problema, H é dado 1,62 metros, então o comprimento do espelho L vai ser 0,81 metros. 81 centímetros, não é isso? Que mais? Então, onde eu devo colocar meu espelho? Onde eu devo colocar meu espelho? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, voltando para a minha figura exagerada aqui, deixa eu colocar alguém aqui com a cabeça enorme e o olho dele está aqui. Então, onde eu devo colocar meu espelho aqui? Eu devo colocar meu espelho nessa posição aqui. Aqui. Então, metade do caminho aqui para cima da altura, esse é delta L1, e aqui eu tenho, sei lá, um delta L2. Sabendo que tudo isso aqui é a altura do sujeito. Então, já comentei com vocês que aqui é metade dessa meia altura aqui. Então, se você fizer as contas, essa altura aqui dos olhos era 15 centímetros. Então, delta L1 seria metade disso aí. 15 dá 7, é o quê? 15 centímetros, né? 7,5 centímetros. E essa altura aqui seria, então, seria o que falta, né? Então, 1,62 e o espelho está quanto? O espelho tem 81. Então, essa conta é bobagem aqui, porque isso aqui vai dar 81. Então, eu tenho que descontar desse cara aqui. Não é isso que eu tenho que fazer, não, desculpe. Então, a minha altura do meu espelho, esse cara aqui é quem? Esse cara é 0,81. Pronto, é isso que eu quero. Esse aqui, 1,62 metros, a altura é o H. Então, esse é 0,81 metros, ou 81 centímetros. Aí eu já descontei aqui 7,5, 7,5 mais 81, menos esse H aqui, vai me dar a altura da base. Eu fiz essa conta aqui, só vou copiar, dá 0. Deixa eu modificar aqui para ficar tudo em centímetros, para não ficar muito confuso. Ok. Pronto. Esse cara aqui é 7,5, eu espero que vocês estejam convencidos. O espelho é metade da altura, é 81. E esse cara aqui é, então,
a diferença, que dá, deixa eu copiar aqui, 73,5 centímetros. De maneira que esse cara mais 81, tudo isso aqui dá 162 centímetros. Razoável? Tranquilo? Dúvidas? Certo, Martina? Professor, Oi. bom dia. Essa configuração vai ser a mesma, independente da distância do observador para o espelho? Sim. Vai ser a mesma, não é isso? É. Tá bom, tá ok. Obrigado. Uhum. Você vê, muito boa pergunta, né? O que eu disse aqui, né? Interessante. Ótimo. O que eu disse aqui é que eu estou fazendo comparações de triângulo. Aí bota o cara em pezinho aqui direitinho, com os pezinhos bem, não desloca ele. Então, o que você está me dizendo é que em nenhum momento eu levei em consideração essas duas distâncias, está certo? Então, a semelhança do triângulo não vai ser a mesma, porque eu tenho um ângulo reto aqui, aí quando... O que é que eu estou dizendo aqui? Que esse triângulo tem... Aí você se convence que acha os argumentos para mostrar que esses triângulos são equivalentes. Esse é refletido aqui, esse ângulo θ I, de incidência aqui da luz que vem do pé, e esse θ refletido aqui, para essa luz que vem do pé, esses ângulos são iguais. Aqui, se essa aqui é a normal, esses ângulos aqui também são iguais, porque são ângulos opostos, tá certo? Esse ângulo aqui é comum, é 90 graus, esse ângulo é 90 graus, e aí você vai construindo os argumentos para mostrar que esses dois triângulos são equivalentes, né? Repito, isso aqui devia estar pontilhado, que é a prorrogação, é a imagem virtual que eu vou ter aqui. Mas, em resumo, é isso mesmo. Qualquer que seja essa distância D, os triângulos são equivalentes. Ok, então eu considero que esse aqui está ok. Vamos para o segundo problema. Estou atrasado, 9 horas eu vou sair, então vou tentar ir mais rápido agora. Então, esse problema é o problema de... Eu tenho uma figura para esse, não. Um objeto está a 100 centímetros de um espelho côncavo e forma uma imagem real 75 centímetros do espelho. Então, deixa eu desenhar uma figura que corresponde a isso. Sorry. Então, a figurinha que corresponde a isso aqui é o seguinte. É um espelho e eu vou ler aqui direto. Um objeto está localizado a 100 centímetros. Então, está aqui a distância. Acredito que isso é um eixo aqui, bonitinho, na normal. O objeto está aqui. Essa distância, então, 100 centímetros. Ok? De um espelho côncavo e faz uma imagem real a 75. Então, um feixe paralelo passa no foco, aí ninguém protestou, mas isso tudo aqui está errado. Desculpe, isso é um espelho convexo. Vou começar tudo do começo, tá certo? É um espelho côncavo. Começando de novo. Desculpa aí, pessoal. Então, o meu eixo, o meu espelho está aqui, o meu objeto está aqui, aí venho com um feixe aqui, ele passa no foco e forma outro que venha, vamos lá, passa no foco, outro que venha no eixo de curvatura, ele é refletido, porque eu posso traçar uma tangente aqui, então o meu objeto está no cruzamento desses dois feixes. Então, essa distância aqui, O, é igual a 100 centímetros, a imagem é dada, está a 75, então está fora de escala, eu não vou nem desenhar, 75 centímetros, e ele quer saber o quê? Ele quer saber o que acontece depois quando o espelho é virado. Mas quando o espelho é virado,
aí ele me dá apenas a imagem. Então, eu tenho aqui objeto, imagem nessa primeira configuração, depois eu giro o espelho e tenho uma imagem numa outra posição, 35, e não tenho um objeto. Então, para calcular onde está a posição do objeto nessa segunda configuração, eu preciso saber o foco desse espelho, a focal desse espelho, que é a mesma desse aqui. Eu simplesmente virei. Ou, se vocês não gostam da ideia de que você tem um espelho espelhado dos dois lados, esses são espelhos com a mesma distância focal. Então, veja só, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu tenho informação suficiente para calcular o foco desse cara aqui. E como é que eu calculo isso? Simples, com a expressão que vocês conhecem bem, a expressão na aproximação paraxial para espelhos esféricos, e ela é exata para um espelho parabólico. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre I mais 1 sobre O, e com isso eu obtenho a minha distância focal. Se vocês me permitirem, eu vou calcular. Então, eu tenho aqui O é 100, I 75, quem é o F? O F, vocês verifiquem, eu já calculei isso aqui, dá 42,86 centímetros. Então, esse é o meu foco. Quando eu giro o espelho para calcular a segunda parte do problema diz o seguinte, que quando eu giro o meu espelho, eu vou ter agora uma imagem a 35 centímetros. Então, esse novo I, que eu posso chamar de primo, e linha, esse novo I aqui, ele está a 35 centímetros. Tá ok? A pergunta é, onde está onde é que está o objeto? O que eu quero calcular aqui é o objeto para saber de quanto ele foi deslocado, que é a pergunta última. Então, onde está o objeto? Ora, eu tenho a imagem, a 35, tem a posição da imagem, tem o foco, que eu acabei de calcular, ou pelo menos eu tenho a distância focal, e vou usar novamente essa expressão para calcular a posição do objeto. Então, 1 sobre O é igual a 1 sobre F menos 1 sobre I. Tranquilo? Agora, para calcular numericamente, eu lembro para vocês que, como eu virei o espelho, isso aqui agora é um espelho, todo o segredo é saber usar essa formulazinha aqui. Ela é universal, mas tem que saber utilizar. Ela tem esse formato aqui, com F positivo, O positivo e positivo, para esse espelho aqui, espelho côncavo, mas, nesse caso aqui, o foco ele é negativo. Então, eu tenho aqui menos 1 sobre 42,9, 86, menos, né? Esse outro menos vem daqui da imagem. Quanto é a imagem? 35. Ok. Então, isso aqui é 1 sobre O. Desculpe, eu disse uma coisa errada, né? Isso aqui é a imagem. Tá bom? Então, 1 sobre O é o resultado dessa expressão aqui, desse cálculo. Como é que eu vou fazer aqui para ficar tudo na mesma página, desculpe a superposição. Então, esse O aqui é igual, vou dar o resultado, vocês verificam, ele dá 190,9 centímetros. Esse é o objeto, se vocês preferirem, vamos chamar aqui de O', para distinguir desse O da primeira situação. Ok? Então, o objeto estava a 100, agora ele está a 190,9, o deslocamento do espelho para encontrar essa nova imagem aqui, a 35, foi de 90,9. Dúvidas? Tranquilo?
Pronto, todo mundo entendeu? Vamos para terceiro problema. Ok, então já ganhei um tempinho aí, já estou menos atrasado. Ok, esse outro exercício, deixa eu pegar aqui o enunciado do problema. Ele diz o seguinte: você tem feixes paralelos, a figurinha aqui ajuda bastante, você tem feixes paralelos que chegam no espelho que eu dei para vocês, o raio de curvatura, 5 metros. Então, um grande telescópio. Uma espécie de telescópio de 5 metros, e esses feixes são refletidos em um espelho que ele diz que é esférico, mas não diz se é côncavo ou convexo. O desenho aqui não ajuda, porque ele é desenhado praticamente plano. Então, ele pergunta o quê? Qual o raio de curvatura do espelho menor? Muito bem, esse tipo de problema que você tiver combinação de espelhos, combinação de lentes, qual é a sugestão, qual o procedimento interessante? Você faz por etapas. Então, vamos fazer a primeira etapa, que é você considerar o primeiro espelho. Então, vamos lá, o que é que eu tenho que desenhar aqui? Eu tenho que desenhar, deixa eu fazer primeiro, para organizar minimamente aqui. Esse é o terceiro exercício. Está aqui o meu espelho, né, a figurinha que foi dado lá, e eu venho com feixes paralelos, eu ignoro o segundo espelho, e se eu chego aqui com feixes paralelos, o que é que acontece? Eles vão para onde esses feixes? Por definição, Foco. no foco, maravilha. Então, eu tenho um foco aqui. Aí, o que foi que ele me deu aqui? Deixa eu olhar aqui. O que ele me deu foi que esses feixes são paralelos. O que é que ele me deu com essa informação? Ele me deu a distância do objeto. Então, vamos lá, qual é a minha expressãozinha? Eu tenho que 1 sobre F é igual a 1 sobre I, ou 1 sobre E mais 1 sobre I, as parcelas são uma soma, não tem problema da ordem das parcelas. Então, o que é que ele está me dizendo? Ele está me dizendo, deixa eu fazer um negócio bem bonitinho aqui, ele está me dizendo que esse cara aqui é quem? 0. Se o objeto está no infinito, 1 dividido por um número muito grande tende a 0. Então, é isso que ele está dizendo. Então, o que ele está me informando é que a imagem vai estar no foco. É o que a gente sabe. Se o feixe vem paralelo, ela chega no foco. É isso que está me dizendo esse cara aqui. E onde está a minha imagem? A minha imagem está no foco. O que é que ele me deu? Ele deu o raio. Então, 1 sobre I é igual a R sobre 2. O foco não é sobre 2, então o meu I, quem é o meu I? É o raio sobre 2, 2,5 centímetros. Né? Ele deu essa informação, que o raio é igual a 5 centímetros. Só para checar aqui, só para confirmar com vocês, está aqui a informação. Feixe paralelo de um objeto muito distante me faz zerar a parcela 1 sobre F, e o raio é 5 centímetros. Então, me deu essa informação aqui, que a imagem está, então, na posição focal. Ora, essa é a primeira parte do problema. Qual é a segunda parte do problema? O que é que ele quer saber? Ele quer saber, muito bem, ele quer saber aonde está esse espelho. Não, melhor ainda, ele quer saber qual o raio de curvatura desse espelho para que esse feixe convirja nesse ponto. Então, vamos construir a segunda parte do problema. O que é que eu tenho aqui? A segunda parte do problema é o seguinte: eu tenho um espelho aqui, vou fazer um zoom disso aqui, tá certo? Então, tenho 2 feixes chegando aqui. Ops. E eu vou colocar um espelho. Me permitam voltar para desenhar isso melhor. Então, fazendo um zoom daquilo ali, pontilhado, porque
eu vou colocar o meu espelho aqui no caminho. Eu não sei se ele é assim ou se ele é assado. Vamos dar uma curvaturazinha nele aqui. Vamos arbitrar que é assim. E depois a gente vê se está correto, se ele é côncavo ou convexo. O fato é que esse cara aqui vai focalizar quem? Ele vai focalizar esse feixe aqui. Agora, eu fiz pontilhado aqui, então ele vai focalizar esse feixe nessa posição que está onde? A 2 centímetros. Esse é o dado do problema. Então, ele vai focar, que é a distância entre os dois espelhos, ele focaliza 2 centímetros. Então, aonde está o meu objeto? O meu objeto agora, aí eu posso apagar isso aqui, vou refazer a figurinha, meu espelho aqui. Eu estou desenhando ele curvo, podia desenhar ele plano, porque eu não sei qual é a curvatura. Mas eu tenho um feixe virtual que vai focalizar aqui a 2 centímetros. E eu quero saber qual o raio de curvatura desse cara. Então, aonde está, quem é o objeto aí nessa segunda parte? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem é. Eu quero calcular o foco. Para calcular o foco, eu preciso saber quem é o objeto. Então, o objeto ele está onde? Em relação a esse espelho, aonde está meu objeto? Ele é um objeto virtual que está onde? Ele está a 2 centímetros. Ele está, olha, ele veio de onde? Esse cara aqui, essa distância aqui era quanto? 2,5. Mas meu espelho está aqui a 2. Então, ele está a 2,5 menos 2. Estou escrevendo nessa ordem porque ele é virtual. Menos meio. Tá certo? Então, o objeto que está... Então, essa distância aqui é de quanto? De 0,5 centímetro. Tranquilo? Que ela é virtual. Essa figura aqui está confusa. Tá certo? Então, essa distância, está todo mundo convencido disso? Vou repetir. Vejam só. Essa distância aqui é 2,5, que é a distância focal, que é a distância da imagem do primeiro objeto. Então, a gente tem a distância focal aqui. Eu vou colocar o meu segundo espelho aqui a uma distância de 2. Então, para esse espelho aqui, para esse camaradinho, isso aqui é um objeto virtual, né, da prorrogação dos feixes. Então, essa distância desse objeto é menos meio. Melhorou? Está razoável isso? E agora, então, eu vou usar minha expressão geral, 1 sobre F é igual a 1 sobre I mais 1 sobre O. O que é que eu sei nesse problema aqui? Eu sei que a minha imagem ela está a 2, tá aqui. Ele me disse que ele ia formar uma imagem a 2. Essa imagem final aqui, ela está a 2, que está exatamente no foco. Então, eu sei a imagem aqui, sei o objeto, que é menos meio, e quero calcular o foco. Tá certo? Então, quanto vai dar isso aí? Isso vai dar, se você fizer as continhas, eu já fiz aqui, eu vou copiar aqui, e minhas contas deram que o foco é igual a menos, deixa eu copiar aqui, 1,33 centímetros. Menos. Alguém abre o microfone e me diz qual é a curvatura do espelho, se ele é côncavo ou convexo. Muito bem. Convexo, negativo. Então, esse espelho eu desenhei de propósito, desenhei, entre aspas, errado, mas aqui eu não sabia a priori. Então,
a figura final é isso. Tá certo? Então, o raio de curvatura desse espelho é 1,33 e ele é convexo. Eu tenho que usar esse espelho com esse raio de curvatura para focalizar esses feixes paralelos nesse ponto aqui. Professor, então, o raio de curvatura que vai ser 1,33, né? Não é o foco não, né? O foco desculpe, vai ser eu disse uma menos besteira. 0,667, né? Não, eu disse uma besteira, vou corrigir. Você tem razão. Eu copiei errado aqui. Você fez lá, né? Então, tá certo. Vou corrigir aqui. Obrigado por corrigir. O foco, quando você fizer essa conta aqui, o foco vai dar... Essa história de querer ir muito rápido. Desculpe. O foco dá 0,667. 67 arredondando aqui. Não, 667 centímetros. Ô, pessoal, veja só, tudo que eu estou chamando aqui de centímetros, no enunciado do problema, é metros. Então, vou continuar aqui com o meu centímetro. Então, isso aqui seria 0,67 centímetros. Essa aula está cheia de imprecisões. Pronto. Mas se você parte de centímetro aqui, chega o mesmo resultado. Se chega em metros, o fator é o mesmo. Então, obrigado quem me corrigiu aí. Então, o raio é 2 vezes o foco, e aí, então, o raio é 1,33. Agora sim. Está tudo em centímetro aqui, está tudo em centímetro coerentemente. Então, repetindo aqui, o foco desse espelho é 0,67, o raio de curvatura é menos 1,33, no sentido de que esse é um espelho convexo. Razoável, como o foco é negativo, o espelho é convexo. Ok, com a correção aí de vocês, de quem me ajudou aí, a gente termina esse problema. O último problema é também um problema de combinação de objetos ópticos. Agora temos uma combinação de 2 lentes. Então, 2 lentes convergentes e, novamente, essa ideia de imagem real e virtual, que é importante vocês entenderem. Então, no caso do... Veja só, então, deixa eu fazer um pequeno lembrete aqui. Tipicamente, você tem uma lente, só para ajudar vocês a raciocinarem aqui, pelo menos me ajuda muito. Eu tenho essa lente que tem uma distância focal F. Bifocal, podia ser diferente, né? Mas a gente está tratando sempre com lentes delgadas, quer dizer, lentes finas, onde eu desprezo a propagação aqui, o atraso na propagação, lentes delgadas, na aproximação paraxial, e esse foco igual a esse. Então, tipicamente, se eu tiver um objeto além do foco, veja bem, se eu tiver um objeto no infinito, ele vem aqui paralelo e focaliza nesse carinha aqui. Se eu trago esse objeto do infinito até o foco, o que é que acontece? Ele sai do foco aqui e sai paralelo. Isso dá uma ideia do que acontece na situação intermediária. Se eu tiver um objeto aqui, se ele estava no infinito, ele chegou no foco, se ele está aqui, ele vai focalizar onde? Ele vai focalizar, ele passa pelo foco, ele vai focalizar algum lugar por aqui, vai fazer uma imagem por aqui.
esse feixe que passa direto aqui, focaliza, a imagem dele está aqui. Então, olha só, esse cara está indo para o infinito, aqui para o lado esquerdo, esse outro está se aproximando do foco. Quando esse sujeito for para o infinito, esse sujeito chega no foco. Quando ele se aproxima, ele se afasta, de modo que, quando esse carinha chegando aqui no foco, o outro está indo para o infinito. Então, isso ajuda a raciocinar, isso vale para uma lente convergente. Agora, e se ele passa do foco, o que é que acontece? Então, ele abre mais do que... No foco, os raios saem paralelos. Se eu me aproximo a uma distância menor do que o foco, vai se abrir e minha imagem vira, então, virtual. Se você sabe isso para essa lente convergente, faz o mesmo raciocínio sabendo que numa lente divergente a distância focal é negativo e você faz o mesmo tipo de raciocínio. Isso ajuda a pensar. Então, o que é que você tem aqui? Você tem um problema que você tem um objeto em qualquer lugar por aqui, eu não sei onde é que está, é isso que eu quero determinar. Vamos ler o problema aqui rapidinho. Então, e eu tenho, ele nos dá a distância focal, agora em centímetros, não vou confundir de novo, 10 centímetros de distância focal da primeira, 20 centímetros da segunda, elas estão separadas 50 centímetros e a imagem está a 31 centímetros da primeira lente. Primeira observação importante é que essa informação tem que ser bem usada no seguinte sentido, de que se essa distância aqui é 50 centímetros e o outro está a 31 centímetros, se eu vou tratar primeiro dessa lente aqui, porque eu tenho a imagem final dessa lente, eu tenho que saber a distância em relação a essa lente. Eu tenho que trabalhar, essa é uma ideia importante, lente por lente. Se eu tiver que construir um telescópio, eu lhe dou uma imagem aqui, probleminha simples. Desculpe, eu tenho um objeto, primeira lente, eu vou tratar esse objeto e essa lente, vou obter uma imagem aqui, essa imagem aqui vira o objeto da segunda lente, e com ela eu vou construir a minha imagem com essa segunda lente. Então, fazendo sempre objeto, imagem, usando cada lente independentemente. Aqui eu sou obrigado eu tenho a distância da minha imagem final, que ela está a 31, então ela está numa posição por aqui, 31 menos 50. 31 menos 50 é 19. Então, eu sei que ela está a 19 centímetros. A informação fundamental aqui para você resolver esse problema, esse tipo de problema, é o seguinte: a luz está vindo daqui. Isso foi dito, que isso aqui, o objeto está aqui, então a luz está vindo daqui. Se a luz está vindo daqui, então o lado do objeto é aqui. Pausa. Deixa eu explicar mais uma coisinha aqui para vocês. Se eu tenho uma lente aqui, aí eu digo que o meu objeto está aqui, um pouquinho além do foco e tal. Quando você for fazer sua continha aqui, 1 sobre F igual a 1 sobre I mais 1 sobre O. Você vai usar essa expressão aqui. Essa distância do objeto aqui, ela é positiva ou negativa? Positivo. Por quê? Não é a questão se é do lado direito ou do lado esquerdo. É a questão se a luz está vindo desse lado, esse é o lado do objeto. Então, a imagem tem que estar desse lado. Se a imagem aparecer aqui, ela é negativa. Entende? Esse é que é o ponto. O sinal desse cara aqui não é se é do lado esquerdo ou do lado direito, é de onde está o objeto. Nesse caso aqui, o meu objeto está do lado esquerdo, a luz está vindo por aqui, então o lado do objeto para essa lente, eu não sei onde está esse danado desse objeto, mas eu sei
que a luz está vindo, não vem luz do lado de cá. Então, o lado do objeto nunca pode ser aqui, porque não está vindo nenhuma fonte de luz do lado de cá. Então, o lado do objeto é aqui. Essa é a sutileza para você resolver esse problema. Feito isso, então ficou fácil. Aqui eu tenho 1 sobre F é igual a 1 sobre I mais 1 sobre O. Agora, esse I, ele é negativo. Por que ele é negativo? Esse 19 é negativo? Porque ele está do lado do objeto. Essa é toda a sutileza desse problema. Então, 1 sobre O, se vocês preferirem, eu boto até um primo aqui para dizer que é da segunda lente. Então, 1 sobre O' é igual a 1 sobre F menos 1 sobre I'. Só que esse número vai ser negativo. Então, quando eu for fazer essa conta aqui, vou bem devagar aqui, 1O', para vocês entenderem, o foco desse cara aqui é dado, é 20, menos, a distância é 19. Com isso, eu calculo meu O' igual... Onde é que eu calculei isso aqui? Só um minuto para adiantar aqui. Pronto, calculei, se eu não errei as contas aqui, isso aqui vai dar... Só continuando aqui, ó. O mínimo aqui é 380, aqui dá 19. Mais 20. Isso aqui vai me dar esse O' igual a 9,7 centímetros. Pronto. Então, o objeto vai estar em algum lugar aqui a 9,7 de onde? Essa é a segunda parte importante do problema. Eu achei aqui a imagem I, sem primo, a imagem da primeira lente. A imagem da primeira lente está a 9,7 dessa lente aqui. Então, aonde é que está essa imagem? Ela está a 50 menos 9,7. Certinho? Então, essa é que é, porque agora eu vou trabalhar em relação à primeira lente. Então, isso aqui vai me dar 40,3 centímetros. Então, essa imagem está a 40,3 dessa primeira lente. E aí, problema simples, eu tenho o foco dessa lente, que é 10, eu tenho a imagem, que é 40,3, que tem essa sutelezazinha aqui da distância entre as duas. Então, tem que ter cuidado, não pode usar direto. Quando você diz que o objeto de uma é a imagem da outra, não valor numérico. Tem que ter cuidado por conta da separação entre as lentes. Então, a imagem tem esse valor aqui, e aí você obtém, se eu não errei as contas aqui, 1 sobre O é igual a 1 sobre F menos 1 sobre I, agora já sem linha. Isso, repito, se eu não errei as contas, vai lhe dar 13,3 centímetros. Ao contrário de Martina, eu sempre erro as contas. Então, verifique, cheque. Isso eu fiz agora de manhã para adiantar, para trazer esses números para vocês. Então, o que é que eu tenho para dizer mais para vocês? Eu vou terminar essa parte de ótica geométrica. O que eu tenho a dizer para vocês é: trate em sistemas compostos, identifique bem objeto e imagem de cada elemento, cada dispositivo óptico, espelho ou lente, e veja a convenção se o foco é positivo ou negativo, se o espelho é côncavo ou convexo, se a lente é convergente ou divergente. E que mais? A separação entre os objetos valeu para esse problema e valeu
para esse aqui. Você tem que estar descontando que a informação, você encontra uma distância em relação a um dispositivo óptico, aí tem que descontar para saber a posição em relação ao outro. Tá ok? Então, vale isso para um problema com espelhos, vale isso para um problema com lentes. Que mais que eu posso comentar com vocês? Essencialmente é isso. O que a gente vai cobrar de vocês é exatamente esse tipo de problema, não muito mais do que não mais do que isso de jeito nenhum, porque foi esse o nível de complexidade que a gente discutiu aqui no curso, e é esse tipo de coisa que a gente vai poder cobrar para vocês. Alguma dúvida antes de terminar aqui? Então, eu repito, se tiver alguma questão ou outra questão, vocês passam para Sebastião passa para a gente, senão a gente acha um horário para discutir, senão eu posso mandar a solução para vocês. Eu vou parar se não tem mais perguntas aqui, eu vou parar de gravar e tem chat, o que é que tem dizendo? O senhor professor receberam meu e-mail. Joyce, recebemos sim, Joyce. A gente fala, vamos responder. Meu alarme. Professor, Pois não. ele pergunta assim no final, mostre se a imagem final é direta ou invertida, ela é real ou virtual. Aí você vai calcular a amplificação desse sistema. Aí, Pronto. como a minha amplificação deu negativa, a imagem final é uma imagem invertida do objeto, não é isso? Veja só. Aí, como eu não fiz aqui, eu não vou ser categórico. Eu devia ter feito. Não fiz. Então, você sabe que o M da primeira lente, o M é o quê? Menos, esse menos faz parte da expressão I sobre O. O M' vai ser igual a menos I sobre O. Desculpe. M' menos I' sobre O'. Esses personagens estão todos descritos aqui. Então, quem vai ser a magnificação total vai ser M'. Tranquilo? Isso vocês sabem. Então, se você identifica claramente quem é a imagem, o objeto, calcula o primeiro M, nesse caso aqui, deixa eu ver se eu não erro aqui, eu tinha o I era negativo aqui e o objeto positivo. Então, o M aqui é positivo. Então, se eu tiver, por exemplo, a imagem final assim, o meu objeto aqui está no mesmo sentido. Concordas? Se ele está nesse sentido e vamos olhar aqui rapidamente, se eu não errar aqui. Então, o I era positivo e o O também é positivo. Então, ele está invertido em relação a esse aqui. Então, esse cara está assim. Então, esse é o final e esse é o inicial. Então, um desses M's aqui é negativo, então esse cara está invertido, a imagem final está invertida em relação ao objeto inicial. Nesse raciocínio rápido aqui, se eu não me enganei. Mas está razoável isso? Tá sim, professor, tá sim, entendi. Pronto, mas verifique, né? Correndo assim e tal, tenho 3 minutos para entrar na minha reunião. Obrigado a vocês, vou sair e Martina continua com a parte de... Ops.